Bom dia a todos. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Graças a Deus. Segunda-feira à noite, lá na casa da irmã Marília, Deus colocou um versículo no meu coração, uma palavra no meu coração. E quando eu saí da casa da irmã Marília, e eu peguei a moto e eu comecei a andar, o Senhor começou a acrescentar aquele versículo no meu coração. E eu nasci aqui em Campinas, trabalho no centro da cidade desde os 15 anos de idade. E eu fiquei perdido. Não sabia mais onde estava. Uma hora eu estava lá no Taquaral, falei, meu Deus, eu preciso chegar na Júlio de Mesquita, Senhor. E esboçando esse versículo que o Senhor colocou no meu coração. Até que eu encontrei um guarda municipal. E eu perguntei, eu preciso chegar na Júlio de Mesquita, onde que eu tô exatamente? Porque era fácil, eu só precisava de pegar ou a Norte Sul, ou a Júlio de Mesquita, ou a Moraes Salles, qualquer uma dessas ruas ia me ajudar, né? E aí ele falou, olha, eu tô indo pra lá, é só me seguir. Era umas 11 horas da noite, porque os irmãos gostam de conversar depois da escola, né? Eu falei, uau. E o Espírito Santo me disse naquele momento, você vai compartilhar essa palavra com os irmãos da igreja. Eu falei, uau, glória a Deus, né? Vou ter tempo, né? 1 ano, 6 meses para colocar em ordem, escrever, Senhor, pode contar comigo. No outro dia de manhã o pastor falou, Robson, você pode pregar no domingo? Amém, pastor? Eu prego no domingo. Olha, eu não sei como você vai receber essa mensagem, porque desde o ano passado eu procuro não pregar mais, eu procuro falar aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Não sei se essa palavra é para você ou se você vai ser como um profeta para transmitir essa palavra a outras pessoas. Mas tenha certeza de uma coisa, é uma mensagem de Deus para mim e é uma mensagem de Deus para a sua vida. E Deus confirmou, como eu estava orando ali, chorando, porque como Deus conhece o nosso coração, né? Como Ele conhece todas as coisas na nossa vida. E eu falei algo com Deus e só com Deus, não falei nem com a Evelyn. Olha que eu falo tudo com a Evelyn. E eu falei, meu Deus do céu, né? E aí Deus diz e vem, olha, nunca mais diga isso na sua vida. Eu falei, Senhor, amém, Pai. Nunca mais eu vou dizer isso na minha vida. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Capítulo 29, versículo 12. Muitas pessoas vão à igreja no culto de domingo, na oração, para se relacionar com Deus. Quando, na verdade, ou ir à igreja, ou ir à oração, ou ir à escola de profetas, deve já ser um fruto do nosso relacionamento diário com Deus, porque quando nós vamos à igreja, porque nós temos uma relação diária com Ele, então não nos é pesado, não é difícil. Você pega o seu único dia de folga e você dirige algumas dezenas de quilômetros e você senta na mesa do Pai e sai feliz, contente com aquilo que Ele deu para você, porque você tem um relacionamento com Ele. Então cultivar esse relacionamento diário é o que nós temos aprendido aqui nessa casa, em oração, em busca. E mesmo quando o dia é um dia difícil, um dia atarefado, sabe aquele dia que você sai de casa correndo e chega tarde e você não consegue dobrar o joelho, mas você tem um momento em cima da moto, dentro do carro, na sua empresa, enquanto trabalha, no horário de almoço, para se relacionar com Ele, e o seu relacionamento com Ele vai produzir em você o desejo de estar sentado na mesa do Pai, comendo aquilo que Ele tem para você, cada vez mais. Então, me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Eu serei encontrado por vocês. Essa mensagem é uma mensagem de Deus através do profeta Jeremias, a mais ou menos 4.600 pessoas que tinha sido levada ao exílio por Nabucodonosor.
É uma mensagem de Deus a pessoas que estavam escravizadas, a pessoas que estavam perdidas, a pessoas que foram tiradas da sua casa, do seu convívio, dos seus amigos. Uma mensagem de Deus a pessoas que foram tiradas do templo, porque agora eles não tinham um templo onde eles podiam adorar a Deus. Uma mensagem de Deus para essas pessoas. Deus olha para essas pessoas, ouve o clamor delas, se lembra delas e manda uma mensagem para elas. Se vocês orarem, eu vou ouvir o som da sua voz. Se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Independente se na Babilônia, independente se longe do templo, independente de onde vocês estiverem, se vocês se lembrarem de mim e chamarem por mim, eu vou ouvir a sua voz. E vocês vão conseguir me encontrar. Trazendo essa mensagem para hoje, para agora, há muitas pessoas perdidas e há muitas pessoas escravizadas no seu raciocínio, nas suas conjecturas, nos seus pensamentos, na sua religiosidade. Há muitos perdidos dentro da igreja e fora da igreja. Há muitas pessoas perdidas. E Deus está mandando uma mensagem, e eu falei essa semana, depois de segunda-feira, com muita gente. Eu falei, se você orar, o Senhor vai ouvir você, cara. O interessante da Babilônia é que muitos desses judeus que foram levados cativos se contaminaram, comeram da comida que o rei comia. Poucos não se contaminaram. Sadraque, Mesaque, Abidnego, Beltesazar. Eram jovens que decidiram não se contaminar. Eram jovens que decidiram não se prostrar diante de outros deuses. Mas talvez a grande maioria ali já havia se contaminado. Estavam adorando outros deuses. Mas mesmo assim, Deus manda uma mensagem para eles e diz, olha, se você orar, eu vou ouvir a sua oração. E se você me buscar, você vai me encontrar. Eu vou se revelar a você. E não importa onde nós estejamos. Eu me lembro do primeiro aconselhamento que eu tive lá na casa do pastor Jean. E ele falou isso para mim. E eu tento gravar ou escrever tudo o que eu ouço, todas as ministrações aqui. E tento atar no meu coração. Ele falou, cara, a maioria das pessoas começam pela motivação certa. A maioria das pessoas começam da forma que tem que ser, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus. Mas com o tempo, muitos se perdem nos seus raciocínios, nas suas lógicas, porque nos esquecemos de ouvir a voz de Deus. E começamos a seguir direcionamentos humanistas e deixamos ser conduzidos por pessoas. E Deus sempre quis ter um relacionamento conosco. Desde o começo, Deus sempre quis se relacionar conosco. Deus sempre quis que nós chamássemos pelo nome dEle. Deus sempre quis ser o nosso Deus. Tanto que Ele marcou uma reunião com o povo. E diz, olha, eu vou falar com todo mundo lá no Monte Sinai. Sem alguém, sem Moisés para intermediar, eu vou falar com o povo. Aí o povo disse, não, Moisés, vai você e fala por nós lá. Porque de uma forma ou outra, nós preferimos ser guiados por pessoas do que por Deus. Mas Deus está aqui nesse lugar. E Ele quer conduzir você, e Ele quer guiar você, e Ele quer orientar você. E graças a Deus Ele tem feito isso. Mas talvez seja hora de nós começarmos a buscar o Senhor,
para aquilo que Ele tem através das nossas vidas aqui nesse lugar. Uma coisa que eu tenho aprendido aqui nessa casa, uma ministração do pastor Jean, que ficou no meu coração, é que nós não precisamos de muleta. Nós não precisamos nos escorar em nada. Você pode ser pastor e pode não ter um púlpito, e pode não ter um microfone, e pode não ter uma igreja, mas você pode pastorear aqueles que estão ao seu lado. Você pode profetizar, você é profeta. Então nós temos aprendido aqui nessa casa a ser totalmente dependente de Deus, guiados por Deus. Sabe uma coisa que eu acho lindo aqui nessa casa? É que a vontade de Deus impera na maioria da vida das pessoas que eu converso. Estava conversando com o irmão e disse: Deus preparou uma casa para mim lá em tal lugar. É a vontade de Deus que eu vá para tal lugar. Então é essa vontade que nós temos que viver. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? E isso custe o que custar, ainda que eu tenha que perder algo. Porque o pastor Jean, o pastor Caio, o Denis e a Dalila, né? Eles estão lá no Piauí, eu acredito que não é de férias. Eles foram destronar principados, potestades, dominadores do mal. Eles foram apresentar o reino de Deus para talvez pessoas que ainda não conheceram esse reino. Nós vamos orar por eles no final. Mas o pastor, ele só fez isso porque era a vontade de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe por quê? Eu estou trazendo essa mensagem porque eu estava perdido. Nós estávamos há anos dentro da igreja. Anos. Sempre fomos da igreja. Dizimistas, ofertantes, sempre fomos da igreja. No trabalho, sempre estivemos na igreja. Mas eu entendo, depois que eu conheci o pastor Jean, que eu tenho ouvido as ministrações aqui, que eu estava perdido, desorientado, fazendo tudo, mas que aquilo não era a vontade de Deus para a minha vida. Talvez a permissibilidade para que hoje eu pudesse estar aqui, mas a vontade de Deus eu estou vivendo hoje na minha vida. E quantas pessoas estão aprisionadas, perdidas, dentro da igreja? Porque assumimos uma responsabilidade. Por que eu vim pregar aqui hoje? Porque é a vontade de Deus. Eu preferiria ouvir a pastora ministrar, todos nós, mas a vontade de Deus. Eu preferiria que o pastor Jean, mas a vontade de Deus. E entender essa vontade é o mais importante para a nossa vida. O porquê nós estamos aqui nessa manhã de domingo. Só para ver os irmãos que não vimos ao longo da semana. Porque Deus tem algo maior para a sua vida. E através da sua vida. Porque se há profetas aqui, então temos que transmitir as mensagens de Deus. Se há pastores aqui, então nós precisamos de cuidar de pessoas. No livro de Jeremias 33:3 diz um versículo conhecido de todos nós: clama a mim, anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem, coisas grandes e ocultas que vocês ainda não sabem. Nós só vamos descobrir o que Deus tem pra gente quando a gente começar a clamar, porque senão nós só vamos vir aqui nos domingos e ficar sentado, meu irmão. A gente só vai descobrir o que Deus quer que nós façamos quando nós começarmos a clamar, a orar. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Sabe que quando eu comecei a ler esse versículo, eu disse: Senhor, isso não é um segredo, não é algo que precisa ser discernido ou revelado, está escrito ali.
A única coisa que nós precisamos é buscar Ele. E Ele vai se revelar a nós. A única coisa que nós precisamos é dobrar os nossos joelhos e orar a Ele. Porque nesse tempo que eu estava perdido e aprisionado, eu orava, eu ia para o monte, eu sacrificava nas campanhas, né? A gente traz os nossos trejeitos, né? Não tem jeito, a gente traz os nossos trejeitos, né? Uma pessoa que mora no Piauí a vida toda e se muda para Campinas, ele vai ficar muitos anos falando com o sotaque lá da região onde ele mora, né? E ele leva um certo tempo para perder isso, né, irmã? Então a gente vai levar um certo tempo para perder esses trejeitos, esses sotaques, né? Ficando para trás, é algo gradativo. Mas o tema central dessa mensagem é esse, é buscar ao Senhor, é se mover, porque eu aprendi aqui que o reino de Deus, ele está em constante movimento, mas se eu não me movimentar ao encontro dele, ele não vai vir ao meu encontro. Tem um versículo que eu vou ler aqui no final, que o apóstolo Paulo fala sobre a transformação da nossa mente, e nós aprendemos isso lá na escola, na segunda-feira. Eu disse, meu Deus, é tudo isso, Senhor. Porque começa aqui, tudo começa aqui, as maiores batalhas é aqui na nossa mente. Enquanto nós não transformarmos ela, enquanto nós não entendermos que nós não existimos só para vir ao culto e adorar Ele aqui, enquanto nós não começarmos a orar, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida, qual é a sua vontade para a minha família, qual é a sua vontade para as minhas filhas, qual é a sua vontade para o meu ministério, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Ele não vai se revelar, nada vai acontecer na nossa vida. E eu me lembro, eu compartilhei aqui com vocês, que o ano passado, quando nós estávamos ainda dirigindo a igreja, eu comecei a orar ao Senhor de uma forma que eu nunca havia orado antes. Eu disse, Senhor, eu preciso ouvir aquilo que eu ainda não ouvi. Eu preciso entender isso e eu preciso viver esse algo novo na minha vida. E as coisas só começaram a mudar quando eu comecei a clamar ao Senhor, quando eu comecei a orar ao Senhor por esse algo novo na minha vida. Eu disse, quero algo novo, Senhor. E Deus usou um menino, sei lá, 18 anos, 17 anos para falar comigo. Eu disse, Senhor, eu quero viver isso que esse menino está vivendo, que o Cassiano está vivendo. Eu quero entender que palavra é essa que eu não concordo e que eu nunca vi na minha vida. E aí o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor começou a me conduzir. Me conduziu a pastora Isabel, ao pastor Jean. E me conduziu a esse lugar. E nós estamos aqui. Clama a mim. Se nós não orarmos, se nós não clamarmos a Ele, nada vai acontecer, não adianta. Você sai do culto bem, porque é uma palavra, é um alimento maravilhoso. Mas se você não faz nada diferente, se eu não faço nada diferente, se eu não oro, se eu não fico nessa fé, nada vai acontecer na minha vida. Muito pelo contrário. Quando eu estava falando de relacionamento aqui no começo, as pessoas que vão à igreja para ter um relacionamento com Deus, geralmente a trajetória da vida cristã dela não chega ao fim, ela não chega ao fim dessa trajetória, porque está errado. Eu vou na igreja sentar na mesa do Pai, sim, ter intimidade com o Pai, receber um alimento da parte do Pai, mas é na nossa vida diária que nós temos relacionamento, é dentro do nosso quarto, é dentro do carro, quando nós estamos sozinhos falando com Deus. Relacionamento é o que nós precisamos ter com Ele, todos os dias da nossa vida, buscar a Ele, todos os dias da nossa vida. Buscar-me-eis com todo o seu coração. Eu grifei aqui, olha, algo que eu escrevi. Deus quer ser encontrado por nós. Sempre quis ser encontrado por nós. Eu ouvi uma ministração, agora não sei se do pastor Caio ou do pastor Jean, de quando Deus revelou a Pedro quem
era Jesus. E nesse momento que Pedro recebe essa revelação de Jesus, automaticamente ele recebe um destino, um propósito para a vida dele. Ele descobre qual é o propósito da vida dele. Bartimeu, ele teve um encontro com Jesus quando ele buscou, quando ele gritou, Jesus, filho de Davi, e quando ele persistiu nisso. Zaqueu, quando ele foi subir em cima de uma árvore para ver Jesus, Jesus se encontrou com ele. A mulher do fluxo de sangue, tantas pessoas que só recebeu algo da parte de Cristo porque foi ao encontro dele. O ir ao encontro de Cristo não é só ir na igreja. O ir ao encontro de Cristo é dobrar o nosso joelho, é se lembrar dele todos os dias, é chamar por ele todos os dias da nossa vida. É ter a certeza que está no caminho certo, porque na segunda-feira à noite eu disse, oi Senhor, eu acho que não vou ministrar não, acho que não é isso não, eu vou colocar no papel, mas, né? E aí na segunda-feira, na terça-feira de manhã o pastor diz, olha, você vai pregar domingo, pode pregar? Eu não ia falar não, né, porque da outra vez eu falei que não queria, não adianta, meu irmão, aceita, né, diz, amém, eis-me aqui, né. Eu falei, eu estou no caminho certo, né, é isso mesmo, Espírito Santo, o Senhor falou comigo ontem, hoje. Mas aí a semana passou, os dias vão, né, enfraquecendo um pouco esse pensamento. E aí Deus usou a pastora para falar comigo. Eu falei, uau, é isso mesmo, Senhor, né? Buscar-me-eis com todo o seu coração. Sabe quando Deus, ele se move, quando nós nos movemos? Foi assim no Egito. O povo estava aprisionado no Egito. Se vocês abrirem a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, você vai ler o seguinte: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus sabia que o povo estava sendo oprimido, castigado duramente. Mas por que Deus não fez nada? Porque o povo não tinha clamado ainda. Porque logo em seguida você vai ver aí, e ouvir o seu clamor. E a partir do momento que Deus ouve o clamor, ele vem então a Moisés e ele diz, olha Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor. Então você vai lá e você vai libertar eles. É a partir do momento que nós nos movemos, que Deus se move ao nosso favor. Eu entendo isso, que a partir do momento que eu oro, a partir do momento que eu busco, eu encontro Deus, porque Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar a você. Mas a partir do momento que você clamar a Ele, eu fiquei pensando, falei, Senhor, mas e se o povo tivesse clamado antes? E se o povo não tivesse esperado todo esse tempo de escravidão, de servidão? Eu acredito que Deus teria ouvido o clamor deles. Porque sempre que alguém clamou, em toda a história das Escrituras Sagradas, Deus se moveu ao encontro dessas pessoas. Então, o negócio está na nossa oração, no nosso clamor, na mudança na nossa mente, como o pastor falou na segunda-feira. E por que nós vemos muitas pessoas na igreja estão sendo afligidas de todos os lados? E parece que nada acontece, e fora da igreja também, e meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Será que ela já clamou? Será que ela já orou? Será que ela já buscou? Porque ir à igreja não denota busca. A busca é algo diário na nossa vida, é algo constante na nossa vida. É algo que não nos deixa desistir. Oh, aleluia, Jesus. Buscar-me-eis. E nós conhecemos na Bíblia a história de alguém que buscou Ele.
e não recebeu algo da parte dele? Não. Porque ele disse, olha, de maneira nenhuma, quem vir a mim, eu vou lançar fora. Então nós só precisamos ir ao encontro dele. Só precisamos buscar a presença dele. E aí você senta na mesa. E às vezes é corrigido, porque ele corrige aquele que ele ama, né? Na maioria das vezes. Eu gosto do pastor Jean, porque toda vez que eu ouço ele, estou recebendo uma correção de Deus. Meu, obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor me ama. E eu saio daqui, né? Falei, meu, que palavra dolorosa, mas feliz, alimentado. Porque isso é fruto de um relacionamento diário com o Senhor. Por que muitas pessoas vêm ao culto e ouvem uma palavra um pouco mais dura e não voltam mais? Talvez porque não tenham um relacionamento com Deus. Talvez porque não esteja sentado na mesa. Mas como na última ministração, amados, eu prefiro estar na mesa e ser corrigido do que ser como os cachorrinhos que estão ali recebendo as migalhas e tá feliz, né? No versículo 14 do capítulo 29, tem uma palavra que no meu entendimento destoou um pouco dessa mensagem. Deus, ele diz, olha, eu vos lancei, eu vos fiz ir a este lugar, eu permiti que vocês fossem para esse lugar de escravidão, para esse lugar na Babilônia. E aqui eu entendo que o que impera é aquilo que nós já falamos, da vontade de Deus. A vontade de Deus para nós que nos colocamos como filhos. Isso que é o mais importante para a nossa vida, estar na vontade de Deus. Porque há um propósito de Deus para as nossas vidas, para o nosso ministério, para a casa da misericórdia. Outro dia eu estava falando para ela, meu, não entendo, Deus me levou para um lugar. Sei que tem um propósito de Deus na minha vida, aqui, esse lugar, através desse lugar, que coisas acontecerão na minha vida, na minha família, há um propósito de Deus, e muitas vezes nós não entendemos esse propósito, porque nós estamos tão acostumados a agir segundo as nossas conjecturas, e vivemos pouco a vontade de Deus para a nossa vida. Mas o importante é entender que essa vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é perfeita, e é agradável, e ela é boa. E Deus está dizendo isso aqui para essas pessoas, olha, eu vos lancei aí, mas se aí na Babilônia você me orar, você vai me alcançar. Se aí na Babilônia, onde você estiver, os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. Você vai ler isso nesse capítulo. Porque o que importa é que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Eu estava falando com meu amigo agora há pouco, antes de começar o culto, e ele não entende o porquê eu fiz o que fiz, o porquê eu estou nesse lugar. E ele disse, vou pregar hoje. Eu falei, amém, Jesus. Eu falei, mas não prega, fala aquilo que Deus colocou no seu coração, porque aí você vai ser fiel a Ele, entendeu? Você vai agradar a Ele. Eu falei, eu também não entendo porque isso aconteceu comigo. Hoje eu entendo que eu estava perdido, que eu estava aprisionado. Hoje eu entendo que a vontade de Deus é que impera na minha vida. Quando eu disse aqui, eu pedi tanta coisa, eu não falo de material, eu falo de pessoas que deixaram de ser meus amigos, porque eu entrei no caminho que Deus tinha preparado para a minha vida.
Pessoas que falavam comigo todos os dias não falam mais, e isso dói um pouco, mas o mais importante é que a vontade de Deus aconteça na minha vida. O mais importante é estar naquilo que Deus preparou para mim, é viver aquilo que Ele escreveu para que eu vivesse, porque é uma história escrita para você, meu irmão, antes que você viesse a existir. Deus escreveu a sua história, está escrito. Agora depende de você, se você vai viver aquilo que Deus escreveu para você, ou se você vai reescrever a sua história. Antes que tudo se tornasse matéria, Deus já havia, nós já existíamos no coração dele. Então importa que a vontade dele se concretize, porque a vontade dele é perfeita, a vontade dele é boa, a vontade dele é agradável, ainda que boa, ainda que gere percas, ainda que tenhamos que retroceder, porque Ele nos ama. Romanos 12, 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o que nós fazemos na nossa vida, eu particularmente fazia muito, era estar conformado com a situação, era entender que aquilo que eu estava vivendo era a vontade de Deus. Mas nós só vamos descobrir qual é a vontade de Deus quando nós buscarmos Ele com todo o nosso coração. E aí eu estava no monte, pastor, orando, lá no Monte da Pirelli, cheio de gente, né? Na sexta-feira, eu falei, meu Deus, né? Uau! E eu nem orava direito, porque eu estava concordando com o irmão. É tanta gente que você, às vezes, concorda com o irmão que está do lado, né? Mas era tão bom sentar ali e falar com Deus e dizer, Senhor, qual que é o seu propósito para a minha vida? Qual que é a sua vontade para a minha vida? Eu disse, Senhor, seja qual for a sua vontade, eu vou viver ela. E aí, se Deus me mandasse para a África hoje, será que eu ia? Se Deus me mandasse para o Piauí, será que eu ia? Mas essa é a minha vontade, porque uma coisa, meu irmão, é viver aquilo que Deus projetou para você viver. Outra coisa é viver aquilo que você mesmo projeta todos os dias, né? Não, eu vou para lá, vou ficar ali na casa da misericórdia, tem ar condicionado, né? O pastor é uma bênção, a palavra é poderosa. Quando eu comecei a vir aqui, lá na igreja, eu falei, gente, não vai ter mais envelope com nome. O pessoal ficou atônito. Como assim? Não vou pôr mais meu nome no envelope da oferta? Como que vão orar por mim? Como vai saber que eu dizimei? Sabe, quando você entra no caminho, e eu falei sobre caminho para as pessoas que estavam ao meu redor o ano passado todo, né, Gabriel? Sobre estar no caminho certo, é isso que importa. Não importa o que você vai perder, não importa. O apóstolo Paulo, ele diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Tem coisas que eu tenho que deixar para trás, que não cabe nesse caminho. Sabe aquele versículo que diz que o caminho é apertado, a porta é estreita? Tem coisas que não dá para levar nesse caminho, que não cabe, que você vai ter que deixar para trás. O apóstolo Paulo diz, olha, esquecendo-me das coisas, falando, não é isso, Senhor. Mas tudo trata de buscar o Senhor, de buscar a Ele, de buscar uma renovação na sua mente, porque na grande maioria das vezes não é da forma que nós pensamos ou conjecturamos, porque a Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos do que os meus pensamentos. Então não é, meu irmão. Entra nesse caminho que vai te conduzir a lugares que você nunca esteve,
que vai te permitir acessar lugares que você nunca acessou. Entra nesse caminho de busca, porque Ele vai se revelar a você diariamente, e todo dia Ele vai dizer: olha, tá vendo como eu vou usar a pastora para falar com você, eu vou usar a Lely para falar com você, eu vou usar, e Ele vai confirmar: você está no caminho certo. E não importa, meu irmão, o que ficou para trás, porque vai valer a pena. Tem um louvor que diz: vai valer a pena. Está no caminho certo. Vai valer a pena. Aleluia, Jesus. Ainda que você perca, ainda que, Deus me livre, né? Ainda não estou pronto para isso, para ir para a África, viu, pastor? Talvez, né? Daqui 1 ano, 2, 3, 4. Porque eu acredito que quando você vai para um lugar desse, você tem que estar disposto a não voltar mais. Só Deus sabe, né? Mas ainda assim valeu a pena, porque você cumpriu o propósito. Outro dia, o ano passado eu disse isso, em uma das ministrações que eu fiz. Não, quando você passa pela vida, e o seu fôlego de vida é cortado, e você não cumpre o propósito, a sua vida foi uma vida vazia, improdutiva, e não agradou a Deus. Porque o que importa é agradar a Deus, é estar no centro da sua vontade, é cumprir o propósito, é ter um relacionamento com Ele, é entender que Ele é o nosso Pai, que nós somos filhos, e que nos tornaremos pai um dia, pelo que eu tenho aprendido aqui nessa casa. Então entenda isso. E se você não fez, ou por algum motivo você parou de fazer, ou você sabe de pessoas que estão aprisionadas, que se perderam ao longo da trajetória da vida cristã dela, ore com ela, ore por ela, esteja com ela. Porque eu tenho orado com amigos, e eu tenho orado por amigos que estão na posição que eu estava. E quando nós nos reunimos, meu Deus do céu, ele ainda não te conheceu, não teve um encontro com o Senhor. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos orar? Gostaria de orar por você, para que você entenda essa mensagem de Deus. É uma mensagem de Deus para a sua vida. Se você está perdido, ou se você está convicto de que está no caminho certo, clame a Deus. Tenha convicção, tenha certeza, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. E serei achado de vós. Quando começamos a orar Ele, quando começamos a invocar o nome dEle e buscar a Ele com todo o nosso coração, Ele se revela a nós, e serei achado de vós, serei achado de vós. Oh, aleluia, Jesus. Senhor, Tu conheces cada coração aqui nessa manhã, Senhor. E há um projeto do Senhor para as nossas vidas. Há um propósito do Senhor em cada uma das nossas vidas, Pai, aqui, das pessoas presentes. A sua vontade é perfeita e é agradável, e destoa da nossa vontade, Pai, do nosso querer, dos nossos sonhos. Talvez haja algum perdido aqui no nosso meio, Senhor, que ainda não entrou nesse caminho, que ainda não está nesse lugar. Que possamos entender que entramos nesse caminho quando começamos a buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Que possamos entender que sem o Senhor nós não somos nada, não há paz, não há alegria,
Mas quando o Senhor entra na nossa vida, tudo se torna novo. Que possamos ter um relacionamento diário com o Senhor Espírito Santo. Que possamos buscar o Senhor todos os dias da nossa vida, da nossa existência. E estar nesse caminho, Senhor, que nos conduz a novos lugares. Que nos faça acessar novos lugares em Ti, Senhor. Que nessa manhã de domingo comece uma jornada em busca do Seu propósito, da Sua vontade para as nossas vidas, para o nosso ministério, através das nossas vidas, Senhor. Que essa mensagem possa ser transportada através destes profetas que estão aqui hoje de manhã, Senhor, para alcançar aqueles que estão perdidos lá fora, aqueles que estão oprimidos lá fora, Senhor. Que essa mensagem possa chegar diante deles como um Deus bom e zeloso que diz: olha, se você me invocar, eu vou ouvir e vou te responder. Nós te agradecemos nessa manhã, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito, por este lugar, Pai, por essa palavra, Senhor. Vamos orar um pouco pelo pastor Jean, pelo pastor Caio. Vamos orar pelo Denis e pela Dalila. Essa semana foi uma semana de guerra, e eu entendi, anteontem nós estávamos no carro e oramos por ele, eu, a Evelyn, a Mariane, as crianças, nós estávamos orando por eles. Eu entendo que é uma guerra de proporção gigantesca, de demônios que precisam ser destronados naquele lugar, de principados e potestades que precisam ser destronadas naquele lugar, e eles foram para lá com essa missão. Eu acredito nisso, e acredito que o reino será estabelecido sobre pessoas, sobre vidas naquele lugar. Vamos cobri-los com a nossa oração, não só aqui hoje, mas na sua oração diária, à noite, de manhã. Lembre-se dele, ore por eles, para que a vontade do Senhor aconteça naquele lugar, para que vidas sejam alcançadas naquele lugar. Senhor, nós apresentamos os teus filhos, que foram a este lugar, Pai, obedecendo, ouvindo a sua voz, porque é a sua vontade. Que o Senhor venha envolvê-los de poder e de graça, meu Deus. Que haja uma milícia, meu Deus, de anjos do Senhor ao redor deles, os guardando, os protegendo, os livrando de todo o ataque do inferno contra a vida deles, os capacitando, meu Deus, os revestindo, Pai, para que o seu propósito seja estabelecido nesse lugar, para que a sua vontade aconteça nesse lugar, Pai. Que vidas possam ser alcançadas, Senhor, que eles sintam nesse momento um refrigério sobre a vida deles, meu Deus, Pai. Todos os principados e potestades e dominadores do mal que se levantarem contra a vida deles, que em nome de Jesus e pelo poder que há no seu santo sangue, em nome de Jesus, que todos caiam por terra, Pai, que todos sejam destronados, meu Deus, e que a sua santa palavra e que a sua presença seja estabelecido na casa onde eles ficaram, aonde eles pisarem, meu Deus, a planta dos pés deles, Pai, em nome de Jesus, que seja abençoado pelo Senhor, Deus, seja com os teus servos, seja com os teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Envolve eles na sua presença, envolve eles na sua graça, envolve eles com o seu amor, envolva eles, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, então, amados. Deus abençoe a todos, tá? E orem por mim, estou orando por todos vocês. Ainda não sei o nome de todo mundo, né? Mas aí, Senhor, aquele irmão, Pai, o Senhor sabe quem é, abençoa ele. Aquele que tocava aqui, Senhor, abençoa ele, Pai, em nome de Jesus, né? Amém? Deus abençoe, vão com Deus.
Deus, ótima semana para todos, tá?